Queridos amigos e amigas, hoje concluímos a oitava da Páscoa, neste segundo domingo, que o Papa João Paulo II, pelos motivos que vamos rapidamente descrever, instituiu como Domingo da Divina Misericórdia. E é bom lembrar que o Papa João Paulo II celebrou este domingo já no final da sua vida, demonstrando ao mundo inteiro a misericórdia divina. Vamos ao evangelho de hoje, um pouco longo. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olhe as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurado os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Pois bem, este é o Evangelho. Existem inúmeras passagens que mereceriam um comentário bem mais longo, mas nós não podemos fazer isso devido à exiguidade do tempo. Vamos destacar 3 pontos. O primeiro ponto é Jesus, ao aparecer aos discípulos no mesmo dia da ressurreição, ele desejou e lhes deu e lhes concedeu o grande dom messiânico, a paz. Mas a paz não é com esse significado bem restrito que nós temos, na ausência de ódio, ausência de guerra, não. A paz no sentido judaico do termo, no sentido bíblico do termo, que os judeus chamam de shalom. A paz era aquilo que os judeus esperavam e esperam no final dos tempos, quando o Messias voltar. Ou seja, o Shalom é a reconciliação total de Deus com a humanidade. Portanto, paz é reconciliação, em primeiro lugar com Deus e em segundo lugar com todos, com a natureza, com o mundo, com os outros, consigo e com Deus. A paz é a restauração
do projeto inicial de Deus na criação. A paz é a harmonia completa e total de todas as coisas. Esse é o Shalom. Com isso, Jesus comprova: o tempo do Messias chegou. Ele ressuscitado é o Messias que já veio, mas ainda completará sua obra no final da história. Mas já chegou o tempo do Messias. Os tempos messiânicos começaram com Jesus. Além disso, nós vemos que após esta paz, Jesus sopra sobre os discípulos e diz aquelas palavras: recebei o Espírito Santo. É o segundo ponto. Neste caso, São João, digamos assim, o Evangelho de São João está colocando neste domingo de Páscoa, está colocando a descida do Espírito Santo, a infusão do Espírito Santo. São João não descreve Pentecostes, somente São Lucas, mas São João, durante o seu evangelho, Jesus promete o tempo todo: quando eu for, ele virá, o Paráclito, o advogado. E aí, na ressurreição de Cristo, na primeira aparição que ele deixa o Shalom, ele dá o Espírito Santo soprando sobre eles. Voltamos do mesmo jeito ao início da criação, ao livro do Gênesis, quando Deus sopra sobre o homem, as narinas do ser humano, e lhe infunde o espírito da vida. Aqui renova-se a criação e renova-se o ser humano para um homem novo. A nova criatura agora é insuflada pelo Espírito Santo. É Pentecostes para São João. Este é o segundo ponto. O terceiro ponto é a segunda parte do Evangelho, que é o episódio de Tomé. Com relação a Tomé, nós temos que dizer algumas coisinhas. Em primeiro lugar, Tomé é um conforto para a gente, né? No sentido de dizer que a dúvida a respeito de algumas coisas, a respeito da fé, não é o fim do mundo. Tomé, de alguma forma, ele nos conforta, porque de vez em quando também nós temos dúvida, de vez em quando também nós buscamos mais certezas, mais fundamentos para a nossa fé. E isso não é ruim, em princípio não é ruim. São Tomás de Aquino tinha dúvida metódica, né? A dúvida metódica não é bem a dúvida de Tomé, é uma dúvida com relação ao método. Mas, não se referindo ao Tomé histórico, o que São João coloca em Tomé é uma dúvida metódica também, para dizer: os apóstolos não eram ingênuos, eles não acreditavam em qualquer coisa, como tanta gente hoje acredita em tudo, né? Acredita em narrativas que são absolutamente irracionais, que a gente não tem condições de acreditar pelos fatos que comprovam o contrário. Aí é o fanatismo ideológico, fanatismo político, pode ser também as necessidades materiais mais prementes. A pessoa precisa de acreditar naquilo porque ele tem necessidade que aquilo poderá suprir. Então é uma espécie de chantagem da fé, né? Ou então acredita porque é bobo, ingênuo, acredita em qualquer coisa, diz: olha ali, está indo, né? Então, a dúvida metódica é exatamente aquela dúvida que São João coloca para dizer que os apóstolos não eram assim ingênuos. Porém, em Tomé nós temos a perspectiva de como será, daquele momento para frente, a nossa fé em Cristo ressuscitado. Ela não vai mais se basear nas evidências físicas. É claro que nós temos uma teologia que nos ajuda, através de argumentos racionais, a manter a nossa fé fora da crendice, fora desta fé ingênua. A nossa fé pode ser e deve ser ilustrada. A nossa fé pode se basear em argumentos sólidos, argumentos racionais. Fé e razão não se
contrapõem. O que aconteceu com Tomé, que ele quis se basear demais no ver físico. E Jesus deu uma lição para ele. Isso não é a única maneira de ver a realidade. Há pessoas que enxergam a realidade com outro olhar, mesmo que não seja ingênuo. Mas há um olhar que é muito mais profundo do que o olhar, digamos assim, da ciência experimental. Há um olhar que supera a própria razão. Por isso que se razão e fé não se contrapõem, a fé supera a razão. Porque, como o próprio Pascal dizia, né, Blaise Pascal, há razões que a própria razão desconhece. Nós ficamos hoje e alguém pode perguntar, e o domingo da Divina Misericórdia? É porque depois de dar a paz, depois de infundir o Espírito Santo pelo sopro vivificador, Jesus manda a igreja e os apóstolos, como ministros da igreja, a serem ministros do perdão. Em termos gerais, a própria igreja exerce um ministério em favor de toda a humanidade e em favor dos seus próprios filhos. O ministério do perdão e da misericórdia, que nos reconcilia com Deus e traz em nossa vida a paz e a alegria. Um bom domingo a todos. Daqui a pouco vocês vão ver esta mesma homilia com outras palavras na missa que eu vou presidir às 9 horas da manhã. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Até lá.